O alvo de Madison é o treinamento não de meros professores de ciências abstratas, mas de professores da arte de viver. Nesta escola, todo esforço é feito para dar ao estudante não somente uma preparação para a vida, mas uma experiência de vida. A W. Spalding, Man of the Mountains, páginas 160 a 161. Uma fé que não diminui. Dr. Alexander Sutherland encarou o futuro das duas instituições de Madison com a mesma calma segurança que o sustentou durante a primeira década. Olhou ao redor e viu a outrora desprezada fazenda Ferguson, já com tratamento corretivo de solo e produzindo uma abundância de variadas safras. Embora o amigo de toda uma vida e companheiro de construção havia partido para se unir à equipe da Escola Médica de Loma Linda, ele sabia que o Deus a quem servia permanecia. Sutherland olhou com satisfação para a próspera escola, com seus professores leais e fiéis estudantes. Ele considerou o jovem sanatório com seu crescente número de clientes e talentosos enfermeiros e diretores. Sua visão contemplou as unidades, pequenas réplicas de Madison, que já brotavam por toda a região sul. Sua convocação anual trazia 250 obreiros de sustento próprio de volta ao campus natal todos os anos, com histórias do poder operador miraculoso de Deus e de vitórias de fé. Dr. Sutherland sentia a falta de Percy Magan mais do que fosse capaz de explicar a qualquer pessoa, mas sua fé no futuro não vacilou. Ele buscou forças no Senhor e seguiu avante com renovada determinação. Em pouco tempo, começou a receber cartas do Oeste informando-lhe sobre as grandes necessidades e os enormes problemas da nova escola médica. Para aprimorar a qualidade da educação oferecida pela College of Medical Evangelists, Faculdade de Evangelistas Médicos, a comissão tinha votado para estabelecer uma divisão da escola em Los Angeles. Para isso, $60 mil seriam necessários de imediato. Percy escreveu que a Associação Geral não via como arrecadar tanto dinheiro, e muitos dos membros da comissão eram favoráveis ao fechamento da escola. Dr. Sutherland agiu imediatamente. Primeiro pediu ajuda à Sra. S. N. Askell, que vivia em Nashville. Também contatou a Sra. Josephine Gottschalk, que vivia no campus de Madison. Dr. Sutherland tinha se hospedado na casa dela, em St. Paul, Minnesota, enquanto comportava certo verão. Um pouco antes disso, ela tinha se tornado adventista por causa da influência dos irmãos do sanatório de Battle Creek, onde fora paciente. Ele explicou às duas mulheres os problemas que Percy Magan encontrou em seu novo cargo de reitor da Escola Médica da Califórnia. Gostaria que vocês duas fossem à Califórnia e se unissem a Emma Gray e ao Dr. Florence Keller, disse Sutherland. Por favor, vão em nome e no poder de Deus e façam o que puderem para salvar a escola médica. Mais tarde, Percy Magan escreveu acerca do dramático ocorrido. A comissão da Escola de Evangelistas Médicos reuniu-se para fechar a escola. A oposição à continuidade do curso era forte demais. Os homens tinham iniciado a reunião quando se ouviu um barulho suave vindo da maçaneta. Alguém abriu a porta. 4 mulheres entraram na sala. Em tons graves, elas imploraram a comissão para continuar com a escola médica. Pediram que a unidade de ensino fosse construída em Los Angeles e que fosse dedicada e consagrada à memória de Ellen G. White, e que a tarefa de angariar o dinheiro para isso fosse comissionada às mulheres da igreja. Um silêncio encheu a sala. Os membros da comissão ouviram e deram a sua aprovação. Então, estas calmas mensageiras de esperança, nenhuma das quais ocupava qualquer cargo de autoridade na igreja que amavam, retiraram-se, mas suas palavras reverteram a tendência para dúvida e fracasso e inspiraram coragem a muitos corações. Eu sabia que você as tinha enviado, Ed, escreveu Percy em sua carta de agradecimento, mas não disse nenhuma palavra para as pessoas presentes. Este ato, movido pelo coração generoso de Dr. Sutherland, marcou o início da ajuda de Madison à escola médica. A Sra. Lida Scott, obreira de Madison e membro de sua comissão diretiva, prometera dar uma oferta de peso à instituição Madison. Agora, com a aprovação dos fundadores de Madison, em resposta ao pedido de ajuda de Percy Magan, ela doou $30 mil. Mais tarde o grupo de Madison aumentou a quantia para $50 mil. Tamanho foi o esplêndido dote que Madison concedeu à Faculdade de Evangelistas Médicos. Madison não deu apenas dinheiro, mas deu também uma dádiva mais preciosa, homens e mulheres, Dr. Newton Evans, Dr. Percy Magan, Martha Berger, que serviu como diretora de enfermeiros no White Memorial Hospital, Hospital Memorial White, durante vários anos, e o R. Steines, todos de Madison.
Esta doação generosa de recursos, homens e mulheres, trouxe a Edward Sutherland conforto genuíno. Ele não só enxergou o plano maior de Deus, como também ele e todos os seus obreiros estavam participando do novo desenvolvimento médico do Oeste. Anos mais tarde ele explicou como a obra no Sul fora beneficiada. Esta união possui mais senatórios do que qualquer outra união do mundo, disse em uma convenção de obreiros de sustento próprio. Isto aconteceu como resultado da cooperação entre o Departamento Médico de Madison e os graduados da Escola de Evangelistas Médicos. A Escola do Oeste não se esqueceu de seus benfeitores, e muitos dos graduados escolheram realizar suas práticas médicas no Sul, onde poderiam espalhar os ideais e a inspiração de Madison. Desde a juventude, como professor da Faculdade de Battle Creek, Dr. Sutherland preocupara-se com o assunto da nutrição. Ouvir as instruções de mãe e aceitar uma dieta sem carne como parte de sua forma de pensar e viver. Ele tinha introduzido uma dieta vegetariana no início da faculdade de Walla Walla, e fez dela a primeira de nossas instituições de ensino a servir uma dieta estritamente sem carne. Quando ele voltou a Battle Creek, e mais tarde para Berrien Springs, continuou com a prática, e estabeleceu um programa semelhante em Madison. Porém, sentia que devia fazer mais. Lembrou-se do que mãe Whit dissera: seria uma grande vantagem à escola de Madison se uma fábrica de alimentos fosse posta em operação em conexão com o trabalho da escola em outra ocasião. Ela havia dito: o comércio de alimentos saudáveis é uma das próprias instrumentalidades do Senhor para suprir uma necessidade. E ainda outra vez escrevera: assim como Deus proveu o maná do céu para sustentar os filhos de Israel, Ele dará agora ao seu povo, em diferentes lugares, habilidade e sabedoria para utilizar os produtos de seus países para preparar alimentos que substituam a carne. Um pouco depois do estabelecimento de uma escola em Madison, uma grande fábrica de alimentos saudáveis abriu em Edgefield, a poucos quilômetros de Madison, mas não prosperou porque o povo do Sul não tinha sido educado ou condicionado a apreciar alimentos saudáveis. Preferiam seu pão de milho com bacon. Então, a fábrica de alimentos naturais tornou-se um elefante branco na mão de seus donos. Passou de mão em mão sem nenhum sucesso. Foi tomada então a decisão final de desfazer a fábrica. Mas a mão de Deus estava sobre aquele equipamento e sobre a mente do Dr. Sutherland. Ele estivera observando o destino da mal-sucedida companhia de alimentos saudáveis, e várias vezes ansiara abrir uma fábrica assim em Madison, mas sempre achou que sem o conhecimento essencial e sem dinheiro para o projeto, certamente não podia esperar obter sucesso em algo que mentes e mãos habilidosas não conseguiram fazer. Mas agora, Edward Sutherland sentiu-se impressionado a comprar a fábrica e levou o assunto aos seus obreiros. Como poderiam aprender a preparar atrativos alimentos sem carne? Como iriam distribuir seu produto? Como poderiam angariar o dinheiro necessário? Então, Dr. Sutherland leu uma declaração de Mãe Whit: o provedor celestial de todos os alimentos não deixará seu povo na ignorância quanto à preparação dos melhores alimentos para todos os tempos e todas as ocasiões. Ele fechou o livro e olhou para todos ao redor. Estas são as nossas ordens. Um sorriso iluminava seus olhos azuis, que podiam ver além. Com fé e obras, podemos fazer deste negócio um sucesso, e o Senhor nos ensinará a preparar estes alimentos. Os obreiros aprovaram o plano e compraram o equipamento. Uma nova indústria tinha sido adicionada à fábrica da escola. Alguns anos tinham se passado desde que a primeira mensagem de Mãe Whit tinha começado a agitar a mente de Edward Sutherland. Sutherland pretendia começar pequeno, treinando obreiros passo a passo. Mãe Nellie Dullard, aquele dínamo de habilidade, assumiu a direção da fábrica de alimentos, a qual prosperou sob a bênção de Deus e alcançou crescimento e sucesso fenomenais. Em pouco tempo, Sutherland pôde dizer: nossos produtos são encontrados em todo o país, no Canadá, e em terras estrangeiras. O fundador de Madison tinha um propósito fundamental: treinar jovens para a obra de sustento próprio. Sempre colocava isso diante deles como ideal de serviço. Ele frequentemente repetia as palavras de Mãe Whit: todos os meios possíveis devem ser utilizados para o estabelecimento de escolas como a de Madison. Certo dia, dois dos primeiros estudantes vieram a ele, Charles Alden e Bradford Mulford. Não estamos aqui há muito tempo, disse Charles, mas você acha que sabemos o suficiente para começar uma escola nos montes? Sutherland sentiu uma grande alegria. Vocês sabem como construir a sua casa e a sua escola? Sim, sabemos como usar pedras destas que temos aqui e também sabemos utilizar toras. Vocês sabem lidar com animais, mulas e gado?
Fazemos isso aqui o tempo todo. Então, Sutherland encorajou os dois jovens a saírem pelos montes e começarem sua própria escola de sustento próprio, assim como seu próprio ministério evangelístico. Algum tempo depois ele foi visitá-los e ouviu um velho homem das montanhas descrever o programa. Eles ajudam os pobres, ajudam os enfermos, ensinam nossas crianças e realizam a escola dominical. Edward Alexander Sutherland sabia que esta pequena ramificação de Madison teria sucesso, e seu coração regozijou pois podia prever vários outros jovens abrindo vários centros de luz na região sul. Então, outro estudante casado, Calvin Kinsman, veio a ele e propôs um plano de estabelecer um centro como o Madison em Cuba. Calvin, sua esposa, e Oren Okot, um amigo, queriam ir para Cuba. Vocês frequentaram a faculdade missionária Emmanuel, não frequentaram? Sutherland perguntou a Kinsman. Sim, frequentamos, e viemos aqui para Madison no início. Sim, eu me lembro que vocês moraram na sala de provação, e sabem tudo sobre as suas dificuldades e inconveniências, disse Dr. Sutherland examinando seus rostos jovens. Vocês têm dinheiro para comprar terra e equipamento? Temos o suficiente para chegar a Cuba e um pouco mais para sobreviver. Queremos trabalhar enquanto aprendemos espanhol, respondeu Kinsman, e sua esposa e amigo concordaram balançando a cabeça. Sutherland lembrou-se de como estes jovens tinham ajudado a fazer as primeiras hortas na negligenciada fazenda Ferguson. Eles ajudaram a construir as primeiras casas. Tinham trabalho pelo seu alimento. Sim, com a bênção de Deus, se dariam bem em Cuba. Sem hesitar, deu-lhe sua aprovação, e eles foram para Cuba. Com a ajuda de amigos, compraram terra e abriram uma escola, e durante vários anos serviam a Deus em Cuba. A motivação para estabelecer unidades, como eram chamadas, era tão forte, que muitas delas nasceram e se tornaram ativas durante os primeiros anos da carreira de Madison. Simultaneamente, 50 escolas funcionavam em 7 dos estados do Sul. Algumas cresceram e se tornaram grandes escolas e hospitais, outras permaneceram pequenas. Algumas duraram algum tempo e cumpriram seu propósito, ou passaram a ser lideradas pelas associações locais. Uma delas era a antiga escola e sanatório Fontainebleau, atualmente Academia England. Dr. Sutherland contemplava estas unidades com grande satisfação. Como um pai regozija-se com as realizações de seus filhos, da mesma forma a faculdade de Madison sente um orgulho perdoável pelo bom trabalho feito pelas pequenas instituições. Os jovens e dedicados estudantes cristãos, que saíam e esculpiam nestes pequenos centros nas florestas montanhosas, manifestavam uma fé heroica e faziam incríveis sacrifícios. Edward Sutherland carregava sempre no coração e na mente o fardo de suas necessidades. Ele orava por eles, falava em favor deles, e Deus lhe enviava ajuda. A senhora Lida Scott, filha do Sr. Funk da Funk and Wagnalls Publishing Company, companhia de publicações Funk e Wagnalls, teve contato pela primeira vez com os adventistas do sétimo dia no sanatório de Battle Creek, onde os métodos de vida saudável e atitude cristã atraíram-na. Ela ouviu falar do trabalho que Sutherland e Magan iniciaram nas terras do sul. Em 1914 ela visitou Madison. Aquilo que viu a impressionou tanto que se uniu à organização, e seu nome é listado entre os pioneiros Rainbow Seven, Arco-Íris 7. Esta mulher, educada em um lar rico, e rodeada pelo luxo desde a infância, abraçou de todo o coração a vida no campus de Madison, assim como os ideais e alvos de seus fundadores. A herança recebida dos lucros das publicações do pai a tornaram uma mulher rica. Um pouco antes de ir a Madison, perdeu sua única filha. Durante todos os anos que Lida Scott viveu no campus de Madison, raramente se passava um dia em que ela não mencionasse a filha amada que fora a luz da sua vida. Pouco após ela ter se unido à escola de Madison, alguém lhe disse: "Você veio a Madison porque estava enferma, e suponho que permaneceu porque lhe salvaram a sua vida." "Não, não é por isso que eu fiquei." A senhora Scott um de seus raros sorrisos. "Eu fiquei porque eles me mostraram que valia a pena viver." Em 1914 as instituições gêmeas de Madison tinham se tornado tão grandes, que foram tomados todo o tempo e forças de todos os obreiros. Alguém tinha que dar atenção ao trabalho de extensão e às muitas unidades. Quem podia duvidar que Deus havia enviado Lida Scott ao sanatório e que ele tocara seu coração? Ela passou a se interessar pelo trabalho das unidades. Deu dinheiro com uma generosidade inspirada, mas, mais importante ainda, ela deu a si mesma.
Visitou as localidades mais remotas, onde trabalhou sob tão rudes e difíceis condições que teriam desanimado um espírito menos dedicado. Edward Sutherland observava com admiração e santa alegria enquanto a Sra. Scott mudava todo o caráter do movimento leigo nas unidades. Ele viu a Sra. Scott erguê-las a padrões mais elevados e infundir nelas sua própria inspiração. Em 1924, 10 anos após a Sra. Scott ter se estabelecido em Madison, e 20 anos antes de sua morte, ela designou sua fortuna a um fundo que promoveria a ideia educacional de Madison tanto nas unidades como na instituição-mãe. Assim, a Lyman Foundation, Fundação dos Leigos, uma organização sem fins lucrativos, incorporada sob a Lei de Assistência Social do Estado do Tennessee, tornou-se uma realidade vital. Os 5 membros eram: Dr. Ian Sutherland, presidente; Lyda Funk Scott, tesoureira; MBC Degrau, Sra. N. H. Drillard e W. F. Roque. A esta organização a Sra. Scott transferiu toda a sua fortuna de mais de $1 milhão. Por ocasião de sua morte, deixou somente seu modesto lar, um bem imóvel pessoal de menos de $1.000. A Lyman Foundation tinha um propósito: estabelecer e encorajar a obra de sustento próprio. Dava ou emprestava dinheiro às pequenas instituições que surgiam a partir da escola de Madison. Durante seus primeiros 10 anos em Madison, Sra. Scott dera muitos milhares de dólares à escola. O prédio de demonstração, o prédio de ciência, Brallier Hall, e o Ellen Funk Assembly Hall, salão de reuniões Ellen Funk, foram todos presentes da Sra. Scott. Dr. Sutherland sentia dever muito a esta piedosa mulher que acabara de dedicar todo o remanescente de sua fortuna à Lyman Foundation. Ele a considerava a mãe desta importante organização. Ele tinha sofrido muita oposição daqueles que deveriam ter sido seus amigos, mas Deus o favoreceu com outros que dedicaram dinheiro, talentos e devotada lealdade aos projetos que ele incentivava. Sua tia, Sra. Nelia Drillard, estivera com ele desde o início do projeto de Madison, e os anos de serviço responsável que ela ofereceu tinham um valor que, para ele, dinheiro nenhum podia comprar. Ela também disponibilizou de seus recursos para a construção de muitos projetos. Ela deixou seu patrimônio de cerca de $25 a $30 mil à Rural Education Association, Associação Educacional Rural, para que fosse administrado pelo Dr. Ian Sutherland. A Sra. Josephine Gottsian, que Sutherland conhecera em sua juventude, tornou-se uma benfeitora muito apreciada de Madison. Ela deu dinheiro para o Gottsian Hall, Salão Gottsian, e para o Gottsian Health Home, Lar de Saúde Gottsian, originalmente construído com salas de tratamento e dedicado ao cuidado dos enfermos dentre a família institucional. Mais tarde tornou-se o lar e dormitório de enfermeiras Gottsian. Tanto favor Deus concedeu a este homem de fé e visão, que entravam doações de dinheiro para equipamentos de fazenda, edifícios, e para o estabelecimento de novas indústrias, de forma que o sonho de uma instituição de sustento próprio tornou-se realidade diante de seus olhos. Mais do que isso, Deus o rodeou de um grupo de obreiros cuja lealdade e devoção não podiam ser abaladas por qualquer forma de dificuldade ou por outra atração exterior. MBC Degrau estivera com ele como uma leal incentivadora desde o início de Walla Walla. Seus vários talentos e maiores esforços, dedicou ela durante todos os dias de sua vida em alegre serviço, e ela, assim como os outros, recebia apenas $13 ao mês da escola de Madison. A mais próxima e mais querida de todas, Sally, sua esposa, com sua gentil liderança e maneira afetuosa, não somente iluminava seu lar e cuidava dos seus 2 filhos, como também tomava parte ativa nos assuntos da instituição. Sua risada feliz era ouvida em muitos dias escuros, e sua pronta simpatia e compreensão a tornavam querida por estudantes e obreiros.